Fala galerinha do nono ano, de boa, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael, professor de Geografia. Esse é o vídeo de explicação do conteúdo, tá bom? Da semana 1 do PET 1 do conteúdo aí do nono ano. Para você que não conhece ainda o nosso canal, nós temos um canal no YouTube chamado canal Geofácil, tá bom? Esse canal é nosso, é para eu poder postar para vocês vídeos tanto de explicação do conteúdo como esse, quanto vídeos de correção das atividades. Então a primeira coisa que vocês vão fazer neste momento é clicar aqui embaixo, tá vendo? Abaixo do vídeo aqui, ó, tá escrito aqui, ó, inscreva-se. Você vai se inscrever no nosso canal e a partir do momento que você se inscrever no nosso canal, você vai clicar nesse outro símbolo aí para poder adicionar o vídeo para receber todas as notificações. Isso quer dizer o quê? Para quando eu postar os vídeos, automaticamente você já vai receber o vídeo. Você não tem que ficar esperando eu postar para você fazer ou corrigir a sua atividade ou entender determinada situação. Fica muito mais fácil. Então você ativa o sininho para receber as notificações, tudo bem? Você, primeira coisa, se inscreve e venha fazer parte da nossa comunidade. Faz isso agora, não esquece, fechou? Beleza. Vamos lá então, partindo direto para o conteúdo do nono ano. Estamos aqui com o estudo do PET, né? Conteúdo da primeira semana. E o que a gente vai ver no primeiro conteúdo? América e África, geopolítica e relações internacionais. Vamos lá. Os conceitos de Estado e nação são comumente utilizados como sinônimos, mas na verdade têm significados diferentes, distintos, né? Estado representa um conjunto de instituições que controlam e administram com soberania determinado território. Nação refere-se às ideias de pertencimento, de sentimento comum compartilhados com o povo. Então, na verdade, quando a gente está falando de Estado, observe que Estado está escrito aí com a letra maiúscula. Nós temos dois tipos de Estado. Nós temos o Estado escrito com letra maiúscula, que significa governo, significa poder, significa mandar e você obedecer, tá? E o Estado com letra minúscula é o Estado de Minas Gerais, é o Estado, né, pode ser o Estado líquido, o Estado sólido. Então, para você diferenciar essa questão do Estado, essa letra maiúscula aqui. E nação seria o Estado, o governo, só que além do governo, nós ainda teríamos as questões que envolvem todo o povo ali. Questão econômica, questão de cultura. A cultura pesa muito sobre um povo. O que é cultura, pessoal, para você poder entender por alto? A cultura é tudo que as pessoas fazem. Na cultura tem a ver com religião, na cultura tem a ver com música, o estilo de música que você gosta, o jeito que você veste. Cultura é o tipo de alimento que você come, né? O quanto você come, aonde você come, que jeito que você anda, que jeito que você veste as roupas, porque duas pessoas podem até ter a mesma roupa, mas o modo de vestir elas, como utilizar elas, pode ser uma maneira diferente. Isso também pode fazer parte da cultura. Você está entendendo? Então isso tudo, né? Quando entra Estado e a questão cultural, né, tudo junto ali, economia e tal, aí entra o sentimento de nação, né, o patriotismo, o quanto gostamos do nosso país, o quanto sofremos pelo nosso país, tá? Só para você entender um pouquinho. Continuando, então a nação aqui, né, compartilhamos por um povo aqui, ó, cultura, hábitos, história, a língua falada, tá? Também, enfim, uma determinada de outras coisas que podem definir aí. Mas vamos lá. Já o Estado-nação, por sua vez, é um conceito que alia definições. É caracterizado por um território onde vive um povo com identidade em comum, cujo governo é soberano, né, soberano. Podemos afirmar que o Brasil é um Estado-nação. Então, para você ter ideia, Estado-nação, cada estado que tem, cada local que tem um determinado governo e que tem uma determinada cultura diferenciada que diferencia um povo do outro, e esse povo tem tipo uma identidade,
né, que caracteriza aquele povo, ele pode ser chamado de Estado-nação, não é verdade? Então, um brasileiro vai ser diferente de um mexicano, que vai ser diferente de um paraguaio, que vai ser diferente de um boliviano, enfim, cada um com as suas características próprias ali, tá? E aí aqui vem um gráfico, inclusive eu fiz uma atividade extra para vocês, tá? Falando sobre esse gráfico. E aí a gente tem que aprender a fazer a leitura dele. Ó, o povo mais a cultura mais o território é igual a nação. Então esses três aqui somados, nós temos nação, que tem escrito aqui, ó, identidade nacional, tá bom? Mas a nação mais o governo é Estado-nação. Tudo bem? Para você entender. E o Estado-nação ele pode ser dividido em país ou ser um Estado, né? Um aspecto político, uma região. Né? Quando você falou Brasil, você vê que o brasileiro tem uma identidade própria. Mas quando você repara dentro do próprio Brasil, você vê que dois povos dentro do mesmo país podem ter diferenças bem destacáveis. O pessoal do Rio Grande do Sul, por exemplo, com o pessoal do norte do Brasil, né? Então são diferenças marcantes. Então isso também tem uma identidade própria ali, tá bom? Então aprendam aí, tá? Continuando. Continente americano. Possui uma extensão territorial de 42 milhões de quilômetros quadrados. O continente é o segundo maior e possui países que compartilham um passado colonial que lhes conferiu grande diversidade cultural. O extenso continente é regionalizado, ou seja, organizado em regiões que apresentam características semelhantes quanto à localização geográfica e ainda quanto à colonização. Tá? Então, dentro do continente americano, nós podemos dividir, a gente pode utilizar outra palavrinha aí que é regionalizar. A gente pode regionalizar de uma maneira diferente. América do Norte, América Central, América do Sul. Nós dividimos o Brasil de acordo com questões geográficas. Aqui, tem dois mapinhas aqui, tá vendo? América do Norte, América Central e América do Sul. Essa divisão é uma divisão geográfica, tá bom? E de cá nós já temos outra divisão. Nós temos a América anglo-saxônica, muita gente nunca ouviu falar esse nome, não é verdade? Aposto que talvez você nem tenha ouvido ainda. Mas América anglo-saxônica, e eu vou explicar o que significa isso, você vai entender fácil. E América Latina de verde de cá. Tudo bem? Tá? Então, o que quer dizer anglo-saxônica? Você sabe falar o que é? América anglo-saxônica são países que falam a língua inglesa. Você sabia que os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra? Por isso que lá fala inglês. Né? Então, Estados Unidos e Canadá são anglo-saxões porque falam a língua inglesa. A gente vê muito falar nisso quando a gente vai assistir uma série, né? Às vezes vai assistir uma Netflix, alguma coisa assim, aí tem uma série lá que fala dos Cavaleiros Templários, que vai falar, por exemplo, daquelas guerras antigas, dos castelos, dos reis, né? E aí fala dos anglo-saxões. Então, quando fala anglo-saxão, está falando de um pessoal que fala inglês. E a América Latina é um pessoal que fala línguas derivadas do latim. Você sabe quais são línguas derivadas do latim? Português. Ah, professor, mas essa aí eu sabia, né? Então tá, português, espanhol, francês e o italiano. Aqui nós não temos italiano que fala por aqui, mas nós temos o francês. Você sabia que aqui na América Latina tem países que falam francês? Tem sim. Nós temos o Suriname, né? Nós temos a Guiana Francesa, que é uma colônia da França, tá? Nós temos ilhas, né? Aqui se for na América Central, né? Ou aqui na América Latina, nós temos ilhas como o Haiti, a República Dominicana, todas elas falam o francês como língua oficial, tá bom? Então só para você entender um pouquinho do que eu estou querendo dizer para vocês aí. Mas voltando às nossas explicações, considerando o critério geográfico, lembre-se, geográfico divide em três, América do Norte, Central e do Sul. O continente foi dividido em três porções, tá aqui, América Central, América do Norte e América do Sul. Tomando o critério da regionalização pelo tipo de colonização, temos o continente dividido em duas porções, anglo-saxônica e latina. Pessoal, entendam bem, então a geográfica divide em três
E aqui, tu falou pelas colônias, mas na verdade isso aqui tem outro nome. Isso aqui é a divisão histórico-cultural. Histórico-cultural. Por quê? Porque é através da cultura, é através de quem colonizou a gente que a gente fala essas línguas. Você entendeu? O tipo de desenvolvimento que nós temos é de acordo com quem colonizou a gente. Então, só para você ficar esperto na geografia, eu vou dar uma dica para você. Você sabia que os Estados Unidos foi descoberto na mesma época do que o Brasil? Foi, as Américas todas, toda a América foi descoberta em 1500. Professor, mas me fala uma coisa, por que se fomos descobertos em 1500, todo mundo, por que os Estados Unidos conseguiu ser um país de primeiro mundo, desenvolvido, e o Brasil e todos esses outros países aí, país de terceiro mundo, professor? Eu vou falar para vocês, não é porque lá ficou rico de repente e tal, alguma coisa assim, não. Claro que tem um contexto parecido com isso aí, mas foi devido ao tipo de colonização. Quando a Inglaterra veio, né, ela veio lá da Europa e parou aqui nos Estados Unidos, veio dois tipos de colonização, o de povoamento e de exploração. Teve uma guerra lá, as colônias de povoamento ganhou a guerra, tá? E aí os Estados Unidos foi colonizado pelas colônias de povoamento. O que tinha as colônias de povoamento? As colônias de povoamento queriam construir cidades, desenvolver o local, prosperar, todo mundo ganhar dinheiro, era trabalho assalariado, era tudo isso ali nos Estados Unidos. Enquanto na América Latina vieram as colônias de exploração. Tá? O que eram as colônias de exploração? Portugal veio para cá e não queria desenvolver nada, gente. Portugal não queria desenvolver. A única coisa que Portugal queria era aproveitar de todas as riquezas naturais que tinha aqui no Brasil. Né? Era o ouro, era a prata, era o diamante, era o pau-brasil, era as drogas do sertão, era tudo que podia render qualquer tipo de dinheiro, levava lá para a Europa, levava para Portugal, e tanto é que a gente só podia comercializar com Portugal. E outra coisa, aqui não tinha trabalho assalariado, desenvolvimento, aqui era trabalho escravo. Tá? Eles tentaram colonizar os índios, não deu certo, trouxeram os africanos lá. Então isso é só para você poder entender o porquê que temos um nível de desenvolvimento teoricamente atrasado, né? E os Estados Unidos hoje e o Canadá são países de primeiro mundo. A diferença está aí. Se tivéssemos sido colonizados pela Inglaterra, provavelmente seríamos país de primeiro mundo neste momento, galera. Fica a dica aí, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre o continente africano agora. Com extensão territorial de 30,4 milhões de quilômetros quadrados, o continente é o terceiro maior do mundo. Então, o segundo maior é o americano, o terceiro o africano, tá bom? E possui em seu território marcas deixadas pela política imperialista, que na segunda metade do século XIX, no contexto de expansão do capitalismo industrial europeu, levou à divisão dos territórios africanos sem respeitar as diferenças étnico-culturais dos povos, gerando conflitos. Galera, o que está falando nessa situação? Vamos lá para o mapinha da África para você entender a situação que eu estou falando. A África é um país tão rico em recursos minerais quanto a gente. Talvez até mais, para você ter ideia. Só que o continente africano já tinha gente que morava ali e tal, né? Muita gente que morava na África. Tanto é que eles falam que a África é o berço das civilizações. E aí já tinham tribos, que naquela época não tinha cidades, né? Tinham tribos. E aí tinham tribos esparramadas pela África. E aí de repente os europeus, do mesmo jeito que eles chegaram aqui e colonizaram o continente americano, eles colonizaram a África também. E eles chegaram lá na África, e lá na África as tribos que tinham lá, tinham umas que eram consideradas tribos irmãs, quer dizer, tribo de aliado, uma tribo, o pessoal casava com a tribo vizinha, era amigo, podia visitar, e tinha outras tribos que eram rivais de morte. Um matava o outro, se visse, escorrer atrás até matar. Né? Então funcionava desse jeito lá. E aí o pessoal da Europa chegou lá na África e não quis saber como é que estava funcionando as coisas. Já chegou, já foi juntando todo mundo, já foi separando. Então o que aconteceu? Eles fizeram fronteiras ali dentro da África, separaram tribos irmãs
e juntaram tribos que eram rivais. Então você chega na África hoje, tem muita gente que não sabe disso, você chega na África hoje, tem vários países que tá cheio de guerra civil. O que é guerra civil? A população guerreando entre si, guerreando contra o governo, justamente por causa disso. Justamente porque juntou tribos rivais desde aquela época, e aí até hoje vem nessa bagunça, nessa guerra, matança. Tem países lá que é muito perigoso de você ir devido a essa guerra civil. Tá? Então só um pouquinho aí de um contexto histórico para você estar entendendo do nosso conteúdo. Vou parar o vídeo por aqui, que o vídeo já ficou longo, né? Mas se você entender um pouquinho, se você gostou um pouquinho desse conteúdo que foi falado aí, não esquece de se inscrever no nosso canal agora, deixa o like, ativa o sininho, deixa um like bem grande aí. E outra coisa, quero saber de que cidade, de que escola você é. Escreve nos comentários do vídeo aí, manda um recadinho pra mim aí, vou estar te esperando, hein? Valeu!